Isso não é problema meu. Eu só quero o produto, você pode? Olha, eu vim na farmácia comprar um produto que é medicamento, eu estou sendo impedido de comprar o produto, é isso? Isso, você está sem nada. Um homem de camiseta preta resiste à abordagem na praia de Copacabana. Os guardas falaram que ele se recusou a colocar a máscara, não forneceu documento de identidade e respondeu com xingamentos. O rapaz consegue se soltar e agride os agentes. Máscaras contra o novo coronavírus. Um simples acessório protetor que, passados 5 meses de pandemia, ainda é motivo de controvérsias e de muita resistência. Porque tem gente que se nega a usar. Porque homens são mais resistentes ao uso do que mulheres. Os estudos científicos, a máscara é ideal, o exemplo das lideranças mundiais. O uso de máscaras, direito, dever ou respeito? O uso de máscaras como prevenção da Covid-19 tem provocado debates no mundo todo. Até a própria Organização Mundial da Saúde foi hesitante em recomendar a adoção da medida. No primeiro momento, indicou o uso de máscaras cirúrgicas e de tecidos apenas por profissionais da saúde. Somente no começo de junho, a OMS recomendou o uso generalizado de máscaras, inclusive as caseiras, principalmente onde houver transmissão ampla da doença e onde o distanciamento social não seja possível, como no transporte público, por exemplo. A OMS reconheceu que as máscaras caseiras são uma barreira barata e eficaz contra o SARS-CoV-2, mas deixa claro que deve ser parte de uma estratégia sanitária mais abrangente. Até o início da pandemia, até bem recentemente, até 5 de junho exatamente, a OMS não indicava o uso generalizado das máscaras, né? A gente sabia já as formas de transmissão, a gente sabe que a transmissão por gotículas respiratórias, gotículas de saliva emitidas na tosse e no espirro, são as formas de transmissão predominantes. A gente sabe que o vírus fica viável na saliva e pode permanecer viável por horas e até dias, dependendo das condições ambientais. A partir de vários dados da literatura, então, foi mostrado que o vírus ele pode ser transmitido também por microgotículas de saliva, micropartículas em suspensão, que a gente chama de aerossóis. Nesses aerossóis, esse vírus pode ficar estável, o SARS-CoV-2, por 16 horas no ambiente fechado. E isso, então, mostrou a importância de utilização generalizada de máscaras, principalmente se a gente não consegue manter as medidas de distanciamento. A pesquisa que fundamentou a mudança de orientação da OMS foi publicada na revista científica The Lancet. Reuniu dados de 172 estudos realizados em 16 países, espalhados nos 6 continentes. Os dados revelam que, no caso dos profissionais de saúde, as máscaras do modelo N95 protegem mais do que as cirúrgicas. E para o público em geral, as máscaras faciais, cirúrgicas ou caseiras melhoram a proteção quando associadas ao distanciamento físico de mais de 1 metro. As medidas de prevenção para doenças infecciosas transmitidas pelo ar, transmissão aérea ou por gotículas respiratórias, ela se baseia no distanciamento social, que é manter a distância de pelo menos 2 metros, na medida americana, né, 6 pés, que é 1,83 metros, o uso de máscara e também um adicional da proteção ocular. Falando em Covid-19, a gente sabe que esses 3 métodos têm que estar unidos, além deles, a higienização das mãos. O distanciamento, ele vai evitar que essas gotículas alcancem, né? Que elas cheguem de uma pessoa infectada a outra não infectada. Então, se reduz, quanto maior a distância, menor o risco de você se infectar. Na verdade, a OMS se rendeu aos estudos científicos realizados, entre eles o da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O estudo britânico mostrou que o uso de máscaras, mesmo as feitas em casa, pode reduzir consideravelmente as taxas de transmissão se usadas por uma quantidade elevada de pessoas. Em todos os cenários examinados, o uso sistemático de máscara por 50% ou mais da população pode reduzir drasticamente a propagação do novo coronavírus.
E se for usada por 100% da população, as novas ondas de contaminação seriam evitadas por pelo menos 18 meses, tempo necessário para o desenvolvimento de uma vacina. A pesquisa mostrou ainda que usar máscara toda vez que sair em público é 2 vezes mais eficaz do que usar somente depois da aparição dos sintomas da doença. Ou seja, segundo o estudo britânico, a forma mais eficaz de retomar a vida cotidiana é incentivar todos a usarem máscara. Como a gente sabe que essas gotículas respiratórias, o aerossol no ar, ele pode atingir distâncias superiores a 3 ou 4 metros, só o distanciamento não é eficaz. Então, para isso temos a utilização das máscaras, e essas máscaras servem como barreira física, que protegem tanto as pessoas saudáveis de se infectar com vírus, porque as gotículas não vão atingir o nariz, a boca, né, essas mucosas, e assim impedem que essas pessoas se infectem, como também previnem que uma pessoa infectada elimine gotículas nos ambientes onde ela está. Todos os fatores, em geral, culturais, religiosos, políticos, podem influenciar, sim, o uso da máscara. Só que antes de tudo isso, a gente tem que lembrar que se acostumar a usar máscara é algo difícil. Por quê? É desconfortável. Para deixar de ser desconfortável, a gente precisa se acostumar a utilizar. É a mesma coisa da gente falar de cinto de segurança, de capacete para bicicleta ou para moto, ou de camisinha para fazer sexo. Então, em todas essas situações, é muito melhor andar sem máscara, é muito melhor fazer sexo sem camisinha, é muito mais gostoso andar de bicicleta sem capacete e andar de carro sem o cinto apertando. Então, no começo, isso funciona como se fosse um lembrete de, além do fato de ser desconfortável, ele lembra a gente o tempo todo que a nossa vida é muito frágil. E qual o modelo ideal de máscara? Quais são as suas diferenças? Bom, a gente tem vários tipos de máscaras disponíveis. As máscaras N95 ou PFF2 e as máscaras cirúrgicas são as máscaras recomendadas para profissionais de saúde, porque estão num ambiente onde circulam muitas pessoas doentes e o vírus está em suspensão nesses ambientes. Então são máscaras que têm uma capacidade de filtração maior. Elas são feitas de polímeros diferentes. Então a máscara N95 ela é composta de múltiplas camadas com polímeros que são substâncias químicas que promovem uma filtração eficaz. Você consegue respirar normalmente, né? Você não vai ter nenhum prejuízo na respiração, mas elas barram todos os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus de forma eficaz, e elas são muito bem ajustadas ao rosto. Devem ser usadas por profissionais de saúde ou para pessoas que estão em ambientes fechados e que não há circulação de ar, pois são as mais eficazes. E no caso das máscaras caseiras, qual o melhor modelo e materiais mais adequados? Um estudo avaliou a combinação de diferentes camadas e tecidos. A proteção aumenta com o número de camadas, e nas combinações com tecidos de algodão, a eficiência chega a 80%. O ideal são máscaras de, no mínimo, 3 camadas. A interna, com tecido absorvente para reter a umidade da fala. O algodão é o melhor nesse sentido. A camada intermediária, com material filtrante, como o polipropileno. E na externa, que deve ser resistente à água, um poliéster, por exemplo. O estudo demonstrou ainda que, se a máscara ficar frouxa, com espaço sobrando entre ela e o rosto, a eficácia da filtração pode cair em até 60%. Ao longo desse período de pandemia, surgiram vários estudos sobre máscaras caseiras, né? A gente não tem dados definitivos dizendo que uma ou outra é mais eficaz, mas há generalizações que foram, inclusive, incluídas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, baseadas num estudo retrospectivo bem amplo, mostrando que máscaras caseiras que tenham pelo menos 3 camadas de tecido são eficazes. Então, a gente tem estudos dos mais variados. A OMS recomenda que essas máscaras tenham uma camada externa, né, menos porosa, uma camada intermediária filtrante de algum material que permita a filtração das partículas e uma camada
interna, absorvente, para absorver as gotículas que a gente emite durante a tosse e a fala e evitar ainda mais que elas saiam. Se em março, no começo da pandemia, apenas cerca de 10 países tinham políticas recomendando proteção facial, hoje a maioria dos países exige máscaras em pelo menos algumas situações. Pesquisas recentes mostram, no entanto, que a maioria das pessoas parece mais disposta a utilizar álcool em gel, lavar as mãos e até praticar o distanciamento social do que usar máscaras faciais. A gente tem que lembrar que a ciência mostra aquilo que é eficaz e que não há ideologias envolvidas no contexto científico de fato. Então é importantíssimo que as pessoas escutem as organizações internacionais de saúde, a OMS, o Centro de Controle de Doenças americano, todas as secretarias de saúde que indicam, né, a utilização correta das máscaras. É um uso que a gente sabe que previne tanto uma pessoa infectada de transmitir a doença, quanto as pessoas saudáveis de se infectarem. A gente percebe que no Ocidente, aqui, Estados Unidos, é mais difícil das pessoas aprenderem a utilizar máscara do que na Ásia. Os asiáticos, eles têm a memória da SARS, que aconteceu em 2003, 2004. E com a SARS, eles tiveram muito medo desse tipo de gripe, que é muito mais do que uma simples gripezinha. Então hoje, eles têm uma facilidade muito maior com que todo mundo utilize as máscaras. Recentemente, uma imagem surpreendeu o mundo. O presidente Donald Trump, em público, usando máscara. Uma verdadeira reviravolta. Trump já havia criticado o uso da máscara. Chegou a contrariar a recomendação da força-tarefa do seu próprio governo, alegando que a obrigatoriedade da máscara invadia a liberdade do americano. Mas, pressionado pela queda nas pesquisas eleitorais, acabou cedendo. When you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também subestimou a pandemia no começo. Relutou em recomendar aos ingleses que usassem máscaras, mesmo após a maioria dos países europeus terem adotado. Mas depois de pegar a Covid-19 e ficar 3 dias na UTI, retornou com um discurso bem diferente. Então o que acontece? Vem uma informação de que para mim é uma gripezinha, não é tão perigoso, mas vem uma outra informação que eu sou obrigado a utilizar essa máscara o tempo todo quando eu estou na rua. Essas duas informações, elas entram em choque dentro do cérebro. E aí existe o que a gente chama de dissonância cognitiva, quando duas informações elas se contradizem. E aí isso leva para um outro problema. Qual é esse problema? Se eu acredito que é uma gripezinha de um lado e do outro lado eu tenho uma informação que eu tenho que usar máscara, eu vou buscar todas as informações que combinem com a minha crença. Eu acredito que é uma gripezinha. Então eu vou, por exemplo, tomar ivermectina ou hidroxicloroquina para sair de casa e acreditar que por conta disso eu não vou pegar o vírus. Ou, porque é uma gripezinha, esse vírus não vai me atingir. Então eu estou buscando informações que me fazem acreditar que usar máscara é totalmente desnecessária. Mas isso não é uma novidade para o ser humano. Nós somos assim para várias outras coisas, como a gente foi para o capacete, para o cinto, para a camisinha, também para a vacina. É por isso que a gente precisa, inclusive, de políticas públicas que não só obriguem a utilização de máscaras, mas também como facilitem o uso delas. Assim como existe a facilitação do uso de camisinha, distribuindo camisinhas gratuitamente, principalmente para jovens e adolescentes. A gente com máscara precisa ter a mesma coisa. Mesmo já existindo decreto obrigando moradores do Distrito Federal a usarem máscaras em espaços públicos, o presidente Jair Bolsonaro circulou cumprimentando pessoas sem a máscara. E chegou a ser alvo da justiça, obrigado a usar máscaras em espaços públicos sob pena de multa diária de R$2.000. Mas a medida foi derrubada uma semana depois, a pedido da Advocacia-Geral da União. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia.
Em junho, ao receber lei aprovada pelo Congresso sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, Jair Bolsonaro sancionou, mas com 17 vetos, o que tornou a lei bem mais branda. Entre os vetos, derrubou a obrigatoriedade de usar máscaras em lojas, indústrias, igrejas, escolas e universidades, e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Bolsonaro justificou o veto alegando que esses itens poderiam incorrer em violação de domicílio. Poucos dias depois, Bolsonaro, de máscara, anunciava que tinha pego a Covid-19. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então... Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, com esses sintomas, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. A história vem nos ensinando que a ciência é essencial para o desenvolvimento e para a proteção das populações. E a gente está vivendo a pandemia da Covid-19, vendo que aparentemente, mesmo sabendo que a ciência contribui com informações relevantes para medidas de proteger a saúde das populações em geral, mesmo assim a gente vê que muitas pessoas negam fatos científicos comprovados e a gente está vendo uma repetição de acontecimentos de 1918, de negacionismo, de utilização de medicações milagrosas sem comprovação científica, negacionismo de que a pandemia realmente exista, de que o vírus exista. Então, eu acho que ao longo do tempo a história ainda não conseguiu ensinar as pessoas, muito porque falta acesso à informação. Nós cientistas tentamos cada vez mais nos aproximar da população, levando as informações científicas de uma forma simples, para que a gente possa mostrar quanto a ciência contribuiu desde 1918, aliás, desde os primórdios da ciência, desde os primeiros achados científicos, desde a demonstração de que lavar as mãos reduz infecções hospitalares, lá no século XVII, a gente vem tentando mostrar e aproximar cada vez mais da população essas informações científicas. Apesar do novo coronavírus matar mais homens do que mulheres, eles são muito mais resistentes do que elas em usar o equipamento protetor. Segundo o estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Middlesex, no Reino Unido, e do Instituto de Pesquisa em Ciências Matemáticas, nos Estados Unidos, os homens tendem a ter uma percepção subjetiva maior de que não serão pegos pela doença e que, caso isso aconteça, serão capazes de se recuperar facilmente. Os homens, em geral, não gostam de chorar em público, porque eles não gostam de se mostrar vulneráveis. E a gente tem uma cultura, que é uma cultura machista, que acaba incentivando esse tipo de comportamento. Então existe uma ironia. Os homens, em geral, são os que mais morrem com a Covid-19. Você tem mais homens que morrem do que mulheres. E mesmo assim, eles são menos propensos à utilização da máscara. E a resistência ao uso de máscaras tem provocado cenas estarrecedoras no Brasil, com intimidações, humilhações e até violência. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito não, por favor, não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem teimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele quer feito como tá, pode ter 50, ele faz 4 que quer. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quer que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. Desembargador Eduardo Siqueira. 7 segundos. Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que
Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você gasta isso. Está rasgado. Se você jogar em via pública, você vai ser roubado por despejo de via pública. Ah, tá. Não começa a Tem que usar máscara, é isso? Ah, estou usando a máscara. Essa receita algumas lojas já estão... Cara, Agora eu posso pegar meu produto? Não, isso tá de brincadeira, meu. Pra que isso, O decreto diz que eu tenho que usar uma máscara. Diz aonde? Dane-se o que o decreto tá falando. Ah, dane-se o decreto? Todo mundo. Se você não tá entendendo... Eu tô de máscara aqui, minha máscara. Um homem de camiseta preta resiste à abordagem na praia de Copacabana. Os guardas falaram que ele se recusou a colocar a máscara, não forneceu documento de identidade e respondeu com xingamentos. O rapaz consegue se soltar e agride os agentes. Isso é uma ignorância? Sim, isso é uma ignorância científica. Se nós tivéssemos uma boa educação, que essa educação inclui educação científica, a gente desenvolve em todas as crianças, em todas as pessoas, um pensamento científico. E quando a gente tem esse pensamento científico, é muito mais fácil a gente receber informação dos perigos do vírus, porque esse vírus é invisível e ele pode atravessar um buraquinho que a gente não enxerga. Então a gente precisa ter, digamos, um pensamento abstrato. E esse pensamento abstrato a gente só adquire com uma educação científica que ela é formal. Então, o que a pandemia mostra pra gente é que a gente precisa investir em educação. Então, o que acontece é que essas pessoas não têm uma formação científica. A gente raramente vai encontrar um cientista agindo dessa forma. E nós podemos todos ter esse pensamento cientista. Isso é fundamental. 100 anos atrás, o uso de máscara também salvava vidas. Durante a gripe espanhola, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas em todo o mundo, o uso do acessório também foi considerado obrigatório. Mas houve quem se rebelasse contra a medida, como acontece agora. No auge do surto, moradores da cidade de São Francisco, cansados de meses de restrições, criaram um movimento batizado de Liga Anti-Máscara. Eles acusavam as autoridades de violar seus direitos constitucionais e exigiam a volta à normalidade. Chegaram a reunir num único protesto mais de 2.000 pessoas. A cidade acabou relaxando as restrições ao comércio, mas logo teve de voltar atrás por causa do aumento das mortes. São Francisco registrou uma das mais altas taxas per capita de gripe espanhola nos Estados Unidos. Fato científico as máscaras há décadas, desde as primeiras pandemias, desde a gripe espanhola, têm se mostrado medidas muito eficazes de proteção. É uma medida que mostra, né, que demonstra empatia. Quando você usa uma máscara, você está se protegendo e protegendo o próximo. A gente sabe que todos os países asiáticos, né, principalmente no Japão, eles têm o hábito de utilizar máscaras quando saem de casa. E eles usam isso como medida principalmente de higiene para proteger outras pessoas. Obrigatoriamente, quase, as pessoas no Japão, quando estão com resfriado ou uma gripe, além de se ausentarem do trabalho, elas utilizam máscara. Porque eles já passaram por outras pandemias e veem um efeito benéfico da utilização de máscaras. Recentemente saiu um dado mostrando que talvez, não afirmando, né, porque mais estudos são necessários, um número de casos menor na Ásia se deva justamente à utilização de máscaras por essas populações, que têm uma consciência já de muitas décadas de que as máscaras protegem de infecção e evitam você infectar outras pessoas. O Japão aprendeu com o passado. Desde a gripe espanhola, o uso de máscaras virou hábito no país, sinal de respeito e educação. A partir de 2003, com a síndrome de SARS, a máscara praticamente se tornou um hábito. Então já é um hábito de higiene natural, que deve ser introduzido em todas as populações no Ocidente. A gente viu um número muito maior, né? A América, o continente americano, é o epicentro da pandemia. E é um lugar onde há uma resistência e até discriminação
contra pessoas que usam máscaras, né? Ah, usar máscara significa estar doente. Na Ásia, por outro lado, eles veem isso como uma medida de respeito e de higiene com o próximo. Então, a gente tem que aprender com essas populações que já tiveram outras epidemias, como a SARS, MERS, o H1N1, que foi muito mais contundente na Ásia, né, do que nas Américas, que aprenderam com essas experiências prévias de que máscara, distanciamento e higiene são essenciais. Existem legislações até para pessoas não cuspirem nas ruas, porque a gente sabe que isso também é uma fonte de infecção. Na Ásia, isso gera multa. Então, são medidas que a gente vai ter que adotar, é o nosso novo normal. Hoje, enquanto partes do mundo ainda discutem o uso de máscara, fabricantes japoneses, já prevendo um mercado promissor, lançam moda e tendências, como as máscaras sexys feitas de sutiãs de renda, as máscaras com alto-falante para ampliar a voz, ou ainda as máscaras inteligentes, capazes de traduzir o japonês para 8 línguas diferentes. Em Portugal, uma máscara fabricada com um tecido específico superou com sucesso testes realizados para inativar o coronavírus. O virologista que coordenou os trabalhos concluiu que a máscara tem um revestimento inovador, que neutraliza o vírus da Covid-19 quando ele entra em contato com o tecido. A pandemia tem ensinado muito à humanidade. Um novo normal está sendo construído.